17 de junho de 2026, época boa das festas juninas, julinas, quentão, comida típica, arroz doce. Bora lá, dia 17/6/2026, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1 do curso técnico em informática da UFTM. Chegando para vocês, atividade 14. Gente, a gente combina e nunca adianta, é impossível, não é possível. Ai, gente, bora lá. Tá aí, atividade 14. Vamos dar uma ajustada aqui para a gente conseguir ver ela toda. Beleza. Deixa eu desligar minha carinha aqui, que fica melhor a ação. Qual que é o assunto? É rede de hotéis. Rede de hotéis com unidades em centenas de cidades espalhadas pelo Brasil. E aí tem alguns tópicos. O que está acontecendo aí, gente? Tem uma formiga aí. Tá meio perdido. Você sabe, eu já contaram para vocês que eu tomei um tombo de cadeira aqui uma vez? Eu caí sentado aqui igual uma abóbora. Então, se a cadeira tiver minimamente suspeita, gente, traz ela aqui para frente que a gente desova ela e pede para trocar, tá? Já traz aqui para frente, encosta ela aqui no quadro, eu vou pôr ela para fora depois, pedir para trocar, porque terceira pessoa que vai cair. A cadeira virou de lado comigo e foi um tombo. Essa aí tá bem tortinha mesmo. Beleza, bora lá continuar. Então, ó, essa atividade ela é interessante porque, mais uma vez, a gente tem aquela situação onde se trata de uma rede de hotéis, ou seja, nesses casos, o hotel sempre passa a ser uma tabela. A gente, no início, nós fizemos algumas atividades onde o cenário sempre era referente a uma única empresa, uma única unidade, e mais para frente nós passamos para atividades onde a gente começou a trabalhar com rede. Acho que nós fizemos uma rede de farmácias, não fizemos? O supermercado foi rede? Não, né? Tá. Então, sempre quando você se deparar com uma situação desse tipo, se possível, sempre faça o projeto para uma rede, tá? Porque imagina se você faz um projeto para uma unidade só. Eu fiz um software que controla um hotel. Beleza. Aí o cara comprou um segundo, montou um segundo hotel e chama você, botei mais um hotel, coloca o software lá para mim. Você vai pegar o mesmo software e colocar lá no outro hotel. Aí o cara tem oito filiais do hotel. Tem 8 unidades. Só que cada unidade tem o mesmo software, com o mesmo banco de dados. Porém, são sistemas independentes, que não se comunicam. Aí, na hora que ele chega para você e fala assim, eu quero montar um gráfico com os dados financeiros das 8 unidades que eu tenho para mim fazer um comparativo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar uma cópia do banco de dados de cada um, e se ele falar que é para de tarde, você vai ter que botar isso no Excel da vida e tentar fazer esse troço vingar. Então, como você vai ficar um profissional excelente em SQL, que vocês vão estudar muito SQL comigo semestre que vem, e o Excel, você pluga ele direto no banco de dados, então dá para fazer esse relatório para ele rapidinho, tá? Mas o ideal é que todos as 8 unidades e as futuras outras que vierem, estivessem tudo dentro de um único banco de dados e o próprio sistema já pudesse gerar essa informação rapidamente, sem você ter que ficar fazendo gambiarra com planilha, ou tentar ficar pegando 8 bancos de dados, tentando jogar para dentro de um só, para depois tentar integralizar esses dados, tá? Então, o ideal é sempre você já pensar nessa situação e fazer o projeto pensando, mesmo que o cara esteja te pagando
Não, é só esse hotel da minha família, 50 anos, a gente não tem nem pessoa para cuidar de outros, é só para isso. Faz um sistema só para controlar só isso, só isso. Beleza. Faz um que funciona para vários, vai lá e configura para funcionar no dele. Vai ser um sistema que a gente chama de multi-empresa, ou seja, funciona em várias empresas, mas vai estar rodando uma empresa só. E ele usa o que ele quer. Tá? Porque o esforço para alterar isso, depois que está pronto, é terrível, tá? Custa muito caro. Em quase todas as áreas, né, gente? Quando você planeja em um projeto uma situação e depois de pronto você tem que mudar, normalmente alterar é muito mais caro do que fazer certo a primeira vez. Em quase tudo, tá? Então vale a pena esse esforço aí já implementar o sistema multi-empresa. Bom, então vamos lá, vamos criar aqui no Workbench, novo modelo, adicionar diagrama. Bora lá. Então nós já vamos começar de cara com... A gente vai chamar de hotéis mesmo. Unidades, hotéis, do jeito que vocês acharem melhor. Hotéis. E a princípio eu vou deixar só o nome. Mesmo que o nome eventualmente seja único, Ibis é um nome só que tem 300 unidades. Mas, normalmente, quando você tem uma rede assim, é comum você falar Ibis Shopping Uberaba, Ibis Ribeirão Shopping, Ibis não sei o quê, porque eles usam meio que essa... A Drogazil, acho que tem também, Drogazil, Leopoldino, não sei o quê, tá? Então, eles costumam ter um nomezinho assim para facilitar até a comunicação. Seria uma espécie de apelido, tá? Então, vou botar esse nome aqui para depois, dependendo dos requisitos aqui, a gente complementa se precisar. Então, é uma rede com unidades em centenas de cidades espalhadas pelo Brasil. Então, aqui, quando fala cidades espalhadas pelo Brasil, já me vem na cabeça que eu vou precisar saber a cidade... Aqui, ó, próximo item, ó. Cidade-estado. Então, bora lá. Cidade-estado. Estado, nós já estamos viciados em criar a tabela de estados. Eu vou colocar o estado char 2, tá? Apesar de que se eu deixo o ID como TinyInt, seria menor. Eu não tenho mais que 250 estados. Mas eu vou... Char 2 eu gasto 2 bytes. O TinyInt eu gasto 1. O quê? Se a gente lembrar aqui no manual, o tipo de dados TinyInt é 6.3.2. Deixa eu ver. 6.3. Isso aqui são as funções. Tipo de campo, 6.2. Aqui, ó, nos tipos de campos, deixa eu dar uma maximizada aqui, depois eu volto, tá? Se a gente pegar o TinyInt, ó, ele é um inteiro muito pequeno, a faixa dele é de isso aqui ou isso aqui. Então, eu consigo armazenar um número de 0 até 255 com 1 byte só. Aqui eu acho que tem uma tabelinha, quer ver? No final, eu acho que ele mostra uma tabela nos tipos numéricos. Aqui, ó. Aqui, ó. TinyInt gasta 1 byte. O char2 gasta 2 bytes. Mas aí a gente está falando também... Bom, isso é relativo. Olha só que pergunta boa a sua. É porque aqui na tabela estados, eu vou ter só uma economia teoricamente de 20... Nós temos 27 estados? 26? Então eu vou economizar 26 bytes, certo? Porque eu vou ter 26 estados cadastrados, então em vez de 26 siglas de 2 caracteres, eu vou ter 26 números que gastam 1 byte só. Então aqui parece que a economia é muito pequena, 26 bytes. Porém, quantas cidades eu tenho no Brasil? Então, cada cidade dessa, eu vou economizar 1 byte também para cada uma, porque lá na tabela de cidades, o código do estado não vai ser char2, vai ser um TinyInt.
Entendeu? Então você tem que pensar a economia nesses dois sentidos, tá? Então vamos retomar aqui. Tá, então eu vou deixar. Só que aí, gente, mesmo que eu tenha a sigla como sendo o Estado, eu tendo um ID como TININT, eu não vou deixar de ter a sigla, né? Porque a sigla é uma informação muito utilizada. Então, mesmo correndo o risco de gastar um pouquinho mais aqui, eu vou usar a sigla SHA-2, tá? Depois do Estado, nós vamos ter as cidades. Cidades. Aí sim, eu vou deixar aqui uma cidade, um small int resolve, né? O nome da cidade pode ser um Varchar de 45 por enquanto, apesar que eu acho que tem cidade aí que tem nome tão grande, né? Tem Santa Rita do Passa Quatro, tem umas cidades aí com os nomezinhos bem grandinho. Não sei se já estou fazendo isso. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul também dá ou não? Na minha cabeça, eu acho que é estado. É, mas aí o nome do estado tá 45, acho que não dá mais, não tem nenhum estado com mais de... É. Bom, aí a gente tem o relacionamento entre estados e cidades, que a gente já fez várias vezes. Uma cidade está em um único estado, mas em um estado eu tenho muitas cidades. Então, eu venho aqui na minha tabela de cidades e vou mudar aqui do jeito que eu gosto para estado. Pronto? Bom, aqui até o momento, ele não falou do endereço do hotel. Qual é a rua, bairro, número, mas certamente num sistema completo, certamente teria isso. CEP, endereço, rua, bairro, ixi, ia ter isso tudo. Até a localização GPS, porque na hora que você vai usar um sistema desse, se você é um dono de hotel, você vai querer dar todas as facilidades para o seu cliente. Uma dessas facilidades é através de um site ou aplicativo ele poder clicar e já pegar a localização para ele usar no GPS para ele chegar fácil no hotel, né? Então, certamente seria bem completo. Assim. Não é o nosso caso. Voltar para cá, vou deixar só nas cidades mesmo. Obviamente, um hotel está em uma única cidade, mas numa cidade pode ter várias unidades do mesmo hotel. Então, aqui nós vamos colocar a cidade. Pronto. Então, o que eu fiz até agora? Eu tenho os estados, que têm várias cidades. A cidade está só num estado. Uma unidade do hotel está em uma única cidade, mas em uma única cidade eu posso ter várias unidades do meu hotel. É isso que a gente tem até agora. Aqui, ó, está falando de quantidade de suítes disponíveis em cada hotel, cada cidade ou cada estado. Na realidade, a suíte ela está disponível no hotel, o hotel na cidade e a cidade no estado, né? Então eu preciso agora relacionar as suítes que eu tenho no meu hotel. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar uma tabela de suítes, né? Vamos criar uma tabela de suítes, suítes. Aí, as suítes, todas elas costumam ter um número, né? E aí, esse número, eu não sei, eu vou deixar um... então, eu acredito, eu nunca fui num hotel, gente, que a suíte tivesse algo diferente de número, porque é meio padronizado, é por andar. Então, se você está no terceiro andar, ou é 30 e poucos, ou é 300 e alguma coisa. Se o andar é muito grande, às vezes tem mais de uma torre. Então, olha para você ver. Às vezes tem 4 torres no hotel. Aí, o 305 tem ele 4 vezes, porque tem ele em 4 torres diferentes, né? Então, vamos trabalhar com esse cenário. Então, eu vou deixar esse número aqui. Poderia ser um small int, né? Que vai até 26 mil, parece, coisa assim, sei lá. Vamos pôr um small int. Obrigatório saber o número da suíte. Bom, provavelmente a gente pode pensar em mais coisas para a suíte depois, tá?
Por exemplo, a gente pode pôr aqui, ó, eu acho que a atividade não fala disso, mas eu posso pôr aqui a capacidade da suíte. Capacidade em pessoas. Quantas pessoas cabem nessa suíte? Hã? Como assim, quarto? Ah, e certeza, mas aí, se eu tiver isso, eu tenho que ter uma outra tabela só para os tipos de suítes. Às vezes tem outra que tem só no quarto e aqui no cama. Eu imaginei na suíte a capacidade. Ela é para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Agora, os tipos aí é uma outra tabela, porque eu posso ter uma standard, uma luxo, uma super luxo, uma suíte presidencial, aí o cara cadastra o nome que ele quiser lá, né? Porque ele dá gourmetizado e dobra o preço, né? Então, você criando uma tabela, vai funcionar para qualquer rede, né? O cara vai lá e cadastra o nome que ele quiser para os tipos de suíte. A atividade, acho que não falou nada disso, então a gente não vai colocar não, tá? Tá, então beleza. Então aqui, ó, a suíte, ela está em um único hotel, mas num hotel tem várias suítes, ok? Então aqui, ó, hotel. Pronto. Nessa daí eu coloquei o preço. Dizem, né? Ah, interessante, hein? Onde é que nós... Bom, ele fala de faturamento na atividade? Então nós vamos ter que tratar de valor, sim. O preço... aí a gente tem que pensar. Porque olha só, nós temos duas situações. Se a capacidade da suíte é para 2 pessoas, ela vai custar... Mas normalmente o preço é por pessoa, né? Não, mas muitos hotéis têm, por exemplo, você está sozinho, é 190. Se você está em 2, é 240. Nunca é o dobro, né? Porque vai ocupar a mesma suíte, é só uma cama que vai ser ocupada ou não, né? A gente pode pensar em pôr o preço da suíte. O problema é que se eu tiver... Porque às vezes você não tiver quarto sobrando, aí tem um quarto de casal, aí você vai pegar ele, tem só isso para pagar ele. O que acontece? Olha só, imagina um hotel que tem 10 unidades com 50 quartos, 50 suítes em cada unidade. Nós temos quantas suítes? 500. E às vezes é um hotel que todas as suítes são iguais. É o mesmo preço. Então você tem 500 vezes o mesmo preço em 500 suítes diferentes. Então talvez seja mais interessante a gente... Bom, veja bem, essa discussão é muito boa, porque vamos falar um pouquinho de economia. O que define o preço de uma coisa? Como é que você vai definir o preço de uma coisa? Pela qualidade. Acho que é pelo valor aqui que lá tem. Tá, então vamos falar um pouquinho de economia. O Igor lá está falando que é demanda. É isso aí, Igor. É lei da oferta e da procura, gente. Você está com o seu hotel vazio. Você vai fazer o quê para tentar encher ele? Promoção. Você vai inventar alguma coisa. Traga a sogra e pague a suíte dela, sai de graça. Então, é lei da oferta e da procura. Aí, olha só o grande dilema que o empreendedor vive. Às vezes, a gente está falando de hotel. Vamos falar de... Você faz trufa de chocolate para vender. Então, você vai para sua casa, você compra os ingredientes, você gasta o seu tempo, o fogo, o gás da sua casa, o fogão da sua casa, e faz 50 trufas para vender. E você faz a conta.
Nossa, no mercado eu gastei R$ 200, mais o gás, mais o meu tempo. Então você chuta lá que você gastou R$ 300 para fazer aquelas 50 trufas. Então significa que cada trufa você gastou R$ 6 para fazer. Aí você vai para a rua vender a R$ 10 cada. Porque você fala assim, gastei 6, eu vou vender a 10 para ganhar pelo menos 4. Certo? Ok. Você foi para a rua e não está vendendo as trufas. Ninguém está comprando. Você começa a fazer 2 por 15. Você duas, leva 3 por 20, entendeu? Agora, você vendeu tudo rapidão. Todo mundo amou sua trufa. No dia seguinte, você faz a mesma coisa e vai vender o quê? Por 15. Então, muita gente está acostumado a estabelecer o preço assim, não, eu quero uma margem de lucro de 100%. Então, se custou 5 para fazer, eu vou vender por 10. Isso é lindo se você estiver vendendo. Se você começar a vender muito, você não vai querer ganhar 100%, você vai querer ganhar 150%. É a lei da oferta e da procura. Ok? Tem até uma história boa, eu vou tentar resumir ela. Eu escutei essa história de um palestrante, está até na internet aí, por aí. É que é um palestrante muito velho, vocês não vão nem saber quem é. O cara resolveu vender cachorro-quente. E o que ele fez? Comprou os melhores produtos, a melhor salsicha, a melhor maionese, tudo. Os produtos dele eram sempre, os ingredientes eram sempre de melhor qualidade. Ele montou um quiosquezinho para vender cachorro-quente, e o cachorro-quente dele era um sucesso, era gostoso demais. Tudo era maravilhoso, a maionese era uma delícia, a salsicha era maravilhosa. E ele começou a ganhar muito dinheiro vendendo esse cachorro-quente, botou o filho na faculdade, o filho falou, pai, vou fazer administração, e o filho foi fazer administração, formou em administração, e ele já vendia cachorro-quente há 15 anos, era um sucesso, todo mundo amava, ele vendia demais cachorro-quente, todo mundo queria o cachorro-quente dele. E o filho, recém-formado em administração, falou, pai, você não está vendo a crise que está chegando? Você tem que mexer nesse negócio. Aí eu, já cansado de vender cachorro-quente, falei assim, vou passar a administração do cachorro-quente para o meu filho, porque ele é formado em administração, ele entende de economia, eu não entendo nada, eu mal tenho ensino médio, eu consegui fazer esse cachorro-quente, criar minha família, comprar minha casa, pagar meu carro, pagar a faculdade do meu filho com esse cachorro-quente, então está na hora de passar para ele, deixa ele tomar conta disso. Aí o menino formado em administração falou, não, pai, deixa comigo, a crise está vindo aí, nós não podemos fazer assim, vamos mexer nos processos, a maionese, a salsicha não pode ser essa mais cara, essa melhor, vamos escolher uma outra alternativa. E foi assim que o cachorro-quente faliu em menos de um ano, porque ele mexeu no segredo do negócio, que era a qualidade, que o sabor era muito gostoso, porque os ingredientes eram os melhores. E assim, um negócio que sustentou uma família por décadas, um recém-formado em administração foi aplicar a teoria dos livros ensinados pelos seus professores e conseguiu falir o cachorro-quente do pai em menos de um ano. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, às vezes, a qualidade e o sabor, ela pode ser o segredo do sucesso de um produto, sim. Muitos falaram que a qualidade, sim, qualidade pode ser o diferencial. Mas se ninguém comprar, porque às vezes tem a 50 metros tem um concorrente que o preço é mais barato que o seu e não é ruim o cachorro-quente do cara. E às vezes você não vai estar vendendo. Então, enquanto você está vendendo, você está faturando, tudo é lindo. Tudo é lindo e maravilhoso. Mas o que vai definir é a lei da oferta e da procura. Quando você começa a perceber que você não está vendendo, você vai ter que sambar. Você vai ter que mexer no modelo do seu negócio. O que está acontecendo? Por que você não está vendendo? Por que esse hotel não tem hóspede? Tem algum problema? Como é que está o marketing? Qual é a época que está mais cheio, mais vazio? Nessa época mais vazia, o que você faz? Você faz promoção para caixeiro viajante? Acho que nem existe mais essa profissão. Entendeu? Então, assim, o que define o preço, gente, é a lei da oferta e da procura. Mas, se a lei da oferta e da procura
está fazendo você operar no prejuízo, você tem que mexer o doce. Você tem que repensar o seu modelo de negócio, porque se você está operando no vermelho, obviamente você vai à falência. Então você tem que mexer. Coincidentemente, hoje cedo eu estava vendo um vídeo de um tênis que eu nem sabia que existia, gente. Vocês conhecem uma marca de tênis chamada On? ON? Eu nem sabia que existia, eu achei que era Nike, Adidas, essas marcas que as bonitas, famosas. Aí eu fui ver a história do cara que inventou esse tênis On. Depois vocês dão um Google aí e vê a história para você ver. Aí eu fiquei, nossa, eu quero ter um tênis desse. Aí eu dei um Google, custa 4 mil, 3 mil, 2 mil. Não quero mais ter um tênis desse. E vende muito. Mas vai lá para você ver a proposta. É um conceito. Então hoje, muitos produtos vendem pela proposta, pelo conceito. Às vezes não é nem tanto pelo produto. É pelo conceito, pela proposta. Não, dá um Google aí. Não, vou dar um aqui porque todo mundo vê. Vai. Tênis On. Uai, isso aqui deve ser tudo falsificado, esse 150, 240 aqui, tá? Vamos na loja oficial. Loja oficial. Pega qualquer um aqui. E aí, tem dois empresários, um deles é um pouco polêmico, mas eu vou citar ele assim mesmo, que eu já assisti palestras dos dois, e não foi só uma ou duas, foram várias palestras dos dois, várias entrevistas com os dois, e eles só entram em negócio onde a margem de lucro é muito, 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 muito grande. Tá? Por quê? Porque quando você tem uma margem de lucro muito grande, você consegue administrar mais facilmente o negócio, né? O modelo de negócio. Né? Então, desde a concepção, o modelo de negócio ele já é para ter uma margem altíssima para poder viabilizar mais facilmente. E esses dois que eu estou citando são dois bilionários, então a gente tem que aprender com quem faz bilhão, né? Aí, que delícia, hein? Mas depois, procura saber da história, tá? Que o legal é a história, da onde que o cara resolveu criar esse tênis. Depois procura saber que vocês vão achar interessante. Então, voltando aqui, que a gente começou a conversar e foi longe, hein? Tudo isso para definir o preço da diária do nosso hotel, hein? Meu Deus. O projeto leva tempo. Oxi, certeza. Tá, então vamos ver onde nós vamos pôr o preço aqui do nosso hotel. Isso pôr na suíte, não é o mais adequado. Até porque, gente, olha só, a mesma suíte de hotel, se ela for próxima de algo interessante, ela pode ser mais cara do que outra que está localizada num lugar mais difícil. Às vezes a vista é diferente, ou às vezes, por exemplo, um hotel próximo de um shopping, por exemplo, aquele Ibis. Se Uberaba tivesse 2 Ibis, um do lado do shopping Uberaba e outro, vamos chutar aqui lá na... Deixa eu pensar num lugar aqui que não tem... Um outro longe de tudo, um longe que não tem nada perto. Certo? Esse vai ser mais barato, aquele que não tem nenhum benefício perto, você está longe de tudo, você fica nesse hotel, qualquer coisa que você for fazer, você tem que sair, você tem que andar muito. Esse vai ser mais barato. O que está perto de tudo vai ser mais caro. Vou dar um exemplo mais prático. O que é o evento que acontece em Uberaba? Exposebu. Aquele hotel que está de frente à BCZ, na época da Exposebu. Obviamente, a suíte ali vai ser uma fortuna. Se você pegar um lá no Carolina, lá no outro bairro distante, na época da BCZ, vai ser mais barato. Aliás, na época da BCZ, nada é barato, mas vai ter diferença de valor, certamente, tá? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, tá? Com base nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu vou colocar o preço da suíte no hotel. Vou considerar que o hotel é tudo igual. E eu vou colocar o preço
o preço vai ser... Não dá nem para pôr aqui, viu, no hotel, porque para botar no hotel, o preço para uma pessoa e duas pessoas na mesma suíte é diferente. Nem no hotel não é uma boa opção. Acho muito doido, tem quantidade de pessoas, às vezes a pessoa pagar, acho que entrar, não sei. Vamos colocar aqui, ó, uma tabela de diárias. Nessa tabela de diárias, nós vamos pensar o seguinte. Eu vou pôr o nome da diária e vou pôr o preço. Porque desse jeito aqui, eu acho que eu cheguei numa solução boa, decimal 9,2. Sabe por quê? Olha aqui. E aí, eu vou colocar a diária, o preço da diária, eu vou colocar no hotel, tá? Cada hotel, a gente acabou de falar que a mesma rede de hotel, de uma unidade para outra, vai ter diferença de preço, é em função da localização, correto? Então, eu vou ter o preço das diárias estabelecidas por hotel, e aí aqui na diária eu vou cadastrar o seguinte, nome da diária, single, ou standard single, para uma pessoa standard, R$ 150. Double, casal, sei lá. Entendeu? Aí eu invento um nome bonitinho que eu quiser na diária e ponho o preço para aquele hotel. Ok? Ficou bom assim para todo mundo? Está satisfeito? Entenderam? Cada hotel, em função do seu cenário, da sua localidade, inventa um nome para diária que ele quiser e põe o preço. Certo? E aí, gente, até porque na hora que o cliente chegar, e aí você vai pôr na suíte que tiver. E se não tiver a suíte mais simples e ele pagou a mais simples, você põe ele na melhorzinha mesmo. Você não vai perder o cliente. Certo? Tá, então por enquanto nós vamos deixar os preços das diárias dessa forma, tá? Então, ó, quantidade de suítes disponíveis em cada hotel, cidade ou estado. Bom, aí, se está disponível ou não, eu vou ter que criar uma tabela aqui, ó, que vai ser uma tabela, vai ficar até no meio aqui, por isso que eu vou pôr isso aqui. Eu vou criar uma tabela de reservas. Para criar a tabela de reservas, eu vou precisar dos meus clientes. Então, se eu preciso dos meus clientes, vamos botar os clientes aqui em algum lugar. Clientes eu vou ter. Você já fez, vai depender dela mesmo? Não. Quando eu vou criar uma tabela, é porque eu achei alguma coisa, algum elemento que tem muitas informações iguais a serem armazenadas. Por exemplo, os clientes. Eu preciso ter o nome, data de nascimento, CPF dos meus clientes. As cidades, onde ficam os... A princípio, são coisas que vão existir. Como elas se relacionam, aí depende do processo de como esse hotel vai funcionar. Igual a gente ficou batendo cabeça para saber como é que ia pôr o preço. A gente já entrou na parte de como é que vai funcionar o preço desse hotel, dessa rede de hotéis. Aí a gente falou de uma série de coisas aqui, viajou lá longe, depois voltou e colocou daquele jeito. Uma pergunta. Se algum momento esses bancos de dados eles ficam muito grandes, tem muitas relações, chega um momento que precisa criar uma tabela só para relação ou não? Não. Eu nunca criei uma tabela porque o banco de dados ficou grande. Não, eu digo, tipo assim, em questão de relações, você quer fazer uma tabela só de todas as relações para uma tabela só. Então, mas o relacionamento, ou ele é uma tabela, ou ele é só uma relação. Por exemplo, aqui, ó, a relação de cidade com estado é só uma relação e sempre vai ser. Nunca vai mudar porque o volume de dados aumentou ou diminuiu. A relação do cliente com o hotel vai ser a diária. Aí nós temos aqui uma situação onde um cliente vai ficar num hotel e ele pode ficar várias vezes. Naquele hotel pode ter vários clientes, o cliente pode estar em vários hotéis diferentes, certo? Aí é muitos para muitos. Aí nessa relação vai nascer uma tabela. Mas nasceu uma tabela porque o relacionamento era muitos para muitos. Então, assim,
pelo que eu entendi da sua pergunta, em nenhuma situação a gente vai criar uma tabela em função do volume de dados. Vai existir uma tabela porque vai existir uma tabela para um relacionamento quando era já um relacionamento que tinha que nascer uma tabela. Quando é muitos para muitos. Fora isso, nada muda. Volume de dados não muda a estrutura de banco de dados, muda só o seu tamanho. As tabelas vão enchendo, a tabela começa com 50 mil linhas, depois tem 3 milhões de linhas, tem 500 milhões de linhas, 1 bilhão de linhas, e aí o que define até onde vai é o hardware com o software é infinito, tá? Então o que vai definir o volume de informação é o hardware. O software, na maioria deles, não tem limitação. As limitações que nós temos está nos tipos de dados que nós estamos definindo aqui, ó. Quando eu falo que o hotel é int, eu só posso ter 2 trilhões de hotéis. Se eventualmente passar disso, aí o banco de dados não consegue crescer mais. Aí eu tenho que mexer para mudar esse int para um outro tipo que seja maior para conseguir pôr mais unidades. Então vamos lá. O cliente com o hotel, ele vai ter um relacionamento que é um relacionamento de reservas. Vamos criar uma tabela de reservas. Eu vou criar a tabela de reservas. Reservas. Tem o número da reserva. E aí tem o check-in e check-out. Vou chamar para facilitar a entrada e saída, tá? Date. Entrada, saída. Date. A entrada é obrigatório. Normalmente você já me fala entrada e saída. Mas eu prefiro deixar a saída em branco e preencher quando você realmente foi embora. Porque às vezes você quer esticar, ficar mais tempo. Tá, então aqui está a entrada e a saída na reserva. Bom, aí, essa reserva, ela vai ser feita por um cliente. Contrário. Tá. Eu fico lembrando como é que funciona o hotel e fica alterando aqui, ó. Data de entrada, no caso, eu coloquei data check-in, data de coloquei a data e o horário junto, lá no time. Date time, né? É porque normalmente o horário máximo de check-in e check-out é um horário fixo estabelecido pelo hotel, né? Então não preciso guardar essa informação, né? Normalmente. Não, aí a hora da entrada e chegada, aí você pode ter outro tipo de controle. Mas a diária, normalmente ou é 11, meio-dia, né? O padrão é meio-dia, mas tem hotel que às vezes põe 11. Aí você vai lá e conversa lá um pouquinho, deixa você deixar as malas na recepção e ficar até mais tarde. Então, assim, é muito relativo, né? Mas o que eu pensei aqui, ó, eu vou deixar aqui o cliente na reserva como sendo só o cliente que paga, o cliente que fez a reserva, o cliente que... Porque se o cara vier 3 pessoas, tem que pegar documento de todo mundo, fazer o registro de todo mundo, entendeu? Eu não vou tratar disso não, tá? Até porque, ó... Parece simples, mas assim, ficou pequena a tabela, mas tipo, as tabelas, mas é bem complicado. Se você classificar assim tudo, não é? Tipo, cada dado que você tem que guardar é muito. Não, e sem falar na evolução das coisas, né, gente? Uma mudança que eu notei nos hotéis, apesar de eu ter ido poucas vezes recentemente, é que antigamente você chegava no hotel, tinha um frigobar cheio de bebida e em cima do frigobar tinha um monte de porcaria para você comprar. Caro. E hoje em dia é mais comum. Aliás, eu fui em Ribeirão Preto recentemente com as minhas filhas, o hotel que a gente ficou lá, eles colocam do lado da recepção do hotel um mini mercado daqueles que você pega e paga sozinho. E lá no frigobar da suíte, tinha só umas bebidinhas lá e uns negocinhos. Então, assim, tá mudando. Eu vi um vídeo também de uma dona de hotel mostrando o golpe que os clientes davam no hotel. Os clientes pegavam a água do frigobar, bebia, enchia na torneira e punha a tampa apertadinha para parecer que não tinha sido consumido.
Se a pessoa do funcionário do hotel não pegasse e fosse conferir, ele não ia perceber que sabe? Chocolate, pegava a barrinha de chocolate, come o chocolate, e aí consegue, não sei se com isqueiro ou com alguma coisa, consegue meio que vedar ele de novo assim, cheio de ar. Aí você olha lá, o chocolate parece, sabe? Então, assim, aí as empresas começam a tomar esses golpes e começam a mudar os seus processos para evitar golpe, né? E essa questão também, você chega no site, você não vai utilizar nada daquilo. Aí outro chega, não usamos, aquilo vai ficando velho, e lá embaixo do mercadinho vai circulando, então quem quer compra e leva, né? Então, assim, tá vendo que as coisas vão mudando de acordo com o comportamento do seu cliente? E como é que você prevê isso no software, gente? Como é que você vai adivinhar que o negócio vai mudar? Então é difícil, não é fácil, não. Tá, então aqui nas reservas eu vou pôr aqui o cliente, se ele vai levar o cachorro, papagaio e periquito, eu não vou preocupar com isso não, tá? Apesar de que na hora lá ele dá o documento de todo mundo, tá? Então eu já tenho a reserva do cliente, tá? Eu vou ligar o cliente no hotel ou na suíte? Vou ligar na suíte, porque da suíte eu já sei qual é a unidade que ele escolheu, certo? Tá, então, quando ele faz uma reserva, ele reserva quantas suítes? Depende, se for deve ter uma reserva várias. Aí ele vai reservar, vai fazer mais de uma reserva, certo? Quando você vai com a família, vamos para um hotel, lá só cabe 2 por suíte, então nós somos em 6. O cara tem a esposa e 4 filhos, então ele vai pegar 3 suítes. Então ele faz 3 reservas. Cada suíte tem um voucher separado. Então esse reserva aqui são aqueles vouchers, tá? Então ele vai reservar mais de uma suíte, então é aqui que o cliente vai ter mais de uma suíte. Tá, aí o que acontece? Até aqui tudo bem? Alguma sugestão? Como a gente viaja nesse negócio aí, o usuário, tudo bem, faz uma ou duas reservas, nós faz 50, 60, dependendo do caso, ou até inteiro praticamente. A gente tem um problema com o preço aqui, gente. Os preços não são reajustáveis com o tempo? Sim. Como é que eu resolvo? Mas não tem como prever qual vai ser o preço. Não, porque quando ele fez essa reserva da suíte 50, a suíte 50 do hotel, foi nós vamos ter que ligar isso na diária. Ele comprou isso na diária de tanto. Ele escolheu a suíte, ele escolheu numa promoção desse hotel, de uma diária num determinado valor. Eu vou botar o preço. Vou botar o preço na reserva. Vou pôr aqui, o valor diária. Por que eu estou pondo o preço aqui? Porque ele pegou essa suíte no hotel foi oferecido para ele na diária Double Luxo Plus a R$700 a diária. Então eu vou guardar os 700 que ele pagou aqui, porque essa diária dessa suíte pode ser reajustada e o preço vai mudar lá na diária. Mas o preço da diária dessa suíte aumentou, mas quando ele pagou aquele preço. A gente falou disso no supermercado. A gente falou de valor, falou de preço. Lembre-se disso, os preços mudam. Sim. Imagina, se eu tivesse só o preço lá da diária. Você reajustou, mas o cara que ficou há 3 meses atrás não pagou aquele valor, então você perdeu a informação de quanto foi que ele pagou na época. Então, sempre quando você estiver falando de valor, uma coisa é por quanto você está vendendo hoje, outra coisa é quanto foi pago há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então, você tem que ter essas informações. Então, aqui, quando ele faz a reserva, eu já vou decidir aqui, já vou botar o preço aqui. Eu posso até ligar a diária na reserva, para saber qual foi o plano que ele escolheu aqui. Contrário. Ou seja, com isso aqui, eu vou saber qual foi a diária que ele escolheu
qual foi a diária que ele escolheu. Consequentemente, eu vou lá, pego o preço dela e jogo aqui. Mas quando o preço da diária reajustar na tabela de diárias, aqui na reserva fica mantido. A princípio, parece que está repetido. Parece que está repetido, porque o preço aqui na reserva vai ficar igual da diária. Mas quando a diária for reajustada, você não perde a informação. Então, vamos seguir aqui, ó. Média de idade. Né? Meus clientes têm que ter a data de nascimento para saber a média de idade. Então, preciso saber a data de nascimento dos meus clientes. Então, média de idade dos clientes por suíte, hotel, cidade ou estado está resolvido. Reservas já programadas para os próximos dias, semanas ou meses. Na tabela reserva já tem lá qual é a previsão de entrada e saída. Então, isso aqui está resolvido. Vamos conferir. Quantidade de suítes disponíveis por cada estado. Hotel, cidade, estado. Como é que eu sei se no domingo agora o hotel está cheio ou tem disponibilidade? Eu tenho a reserva com data de entrada e saída. Olha só. Se o hotel tem 30 suítes e ele tem reservas para 28 suítes que nas programação de entrada e saída da reserva inclui o domingo, significa que só tem 2 disponibilidades para esse domingo. Então, olha só que interessante, o seu algoritmo para fazer reservas no hotel vai ter que fazer essa consulta no banco de dados para saber se aquele período que ele quer, aquela suíte está disponível. Aquele tipo de diária que ele quer está disponível. Isso aqui é legal, porque eu não sei se lá nos exercícios que nós vamos fazer de SQL no semestre que vem tem coisa desse tipo. Mas certamente vai ter muitos exercícios para a gente aprender a mandar um comando para o banco de dados, perguntando para o banco de dados, Hotel Ibis Shopping Uberaba para o período de 10 a 15/7/2026. O que é que eu tenho de disponibilidade? Então, isso, gente, que eu falei aqui, se transforma num comando e a gente vai aprender a fazer esses comandos. E aí o banco de dados devolve a informação prontinha para a gente colocar no algoritmo e apresentar isso, seja no site ou num aplicativo, tanto para o cliente quanto para o funcionário no balcão do hotel. Então, isso aqui está tudo resolvido, isso aqui a gente sabe o que está disponível ou não em cada hotel. Faturamento também a gente sabe. Se eu tenho as reservas que tem o valor que foi pago, e esse valor está ligado na suíte, eu sei quanto que faturou cada suíte, cada hotel, cada cidade, cada estado. Eu consigo saber a suíte que mais foi usada no meu hotel, as 10 filiais que eu tenho em Uberaba, quanto que faturou, as 120 unidades que eu tenho no estado de Minas Gerais, quanto faturou, consigo levantar tudo isso, tá? Até no Brasil inteiro, né? Em todos os estados consigo fazer isso. Média de idade, a partir do nascimento, que eu tenho a data de nascimento do cliente, eu consigo ver a média de idades. E a média de idade tanto faz por suíte, por hotel, por cidade ou por estado. Qual é a média de idade dos meus clientes em Minas Gerais? Qual é a média de idade dos meus clientes no Rio de Janeiro, São Paulo? Quais as reservas eu já tenho programada para os próximos dias, semanas ou meses? Também consigo ver na tabela de reservas. Essa proposta que a gente acabou de fechar aqui, eu acredito que atende a tudo que foi colocado nessa atividade. Sugestões? Bom, o restante do processo vocês já sabem. Vamos criar esse banco de dados, vamos fazer aqui rapidinho, para a gente encerrar, que a minha garganta já está dolorida. Vou pegar, deixa eu abrir aqui o meu usuário no data center, que a gente cria esse banco de dados rapidinho. Conta usuário prof. Uai, cadê meu usuário prof? Uai.
Peraí que deu tilt aqui. Usuário, aqui, gerenciamento da conta, meus usuários. Vai. Perdi a opção de fazer o acesso. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo. Usuário prof está aqui. Ué, não tem mais a opção de logar como usuário. Que engraçado. Achei. Não, não achei não. Não, é difícil essa parte. Uai. Uai, uai, uai. Não, se você não claro. Pessoal, vou ficar devendo a implementação desse banco, tá? Porque meu usuário aqui deu zica. Não estou conseguindo acesso no meu usuário prof. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mas não tem segredo, é só repetir aquele procedimento que nós já fizemos várias vezes. Gerar o código SQL ou copiar, né? Item por item. Copia lá os códigos e depois roda lá na sua conta no data center, inserindo as linhas em cada tabela, certo? Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Senão já vou liberar aqui para a gente criar a próxima atividade, que vai ser a última atividade, 15 será a última. Você teria que ter um banco de dados rodando na sua máquina. Mas aí, se eu tivesse um banco de dados, aí eu ia conseguir fazer um outro. Porque na realidade ele só precisa passar dessa etapa aqui, ó. Para ele passar dessa etapa aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ele tenta uma conexão com o banco de dados. Como ele não consegue. Mas tem uma opção. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É porque ele tenta aqui, ó. Se vocês configurarem aqui na conta de vocês o host e liberar o acesso lá, dá para fazer, tá? Não. É porque se eu for fazer isso aqui, eu tenho que botar o usuário e senha aqui. Mas quer ver, ó, é porque eu estou sem acesso na minha conta, mas faz o seguinte, na próxima aula, me lembra na próxima aula, quando eu for corrigir a próxima atividade, eu já vou ter resolvido o problema do meu usuário prof, aí eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou fazer o workbench, a gente não vai nem ter que copiar nada, a gente já vai conectar o workbench lá no nosso banco de dados, lá no data center, e ele já vai gerar direto, daqui ele vai rodar lá. Me lembra na próxima aula.
a gente vai só seguir nessa tela. Pessoal, só um minutinho, a gente está terminando. Impossível. A gente vai seguir nessa tela aqui, só que aqui, ó, hostname, nós vamos colocar aqui, no meu caso é prof.sqlweb.com.br, no de vocês é outro usuário, não é prof. O meu é prof, de vocês é outro. O usuário aqui, ó, o usuário é aquele usuário que a gente cria quando cria o banco lá no data center. Lembra quando a gente cria, ele dá no meu é prof BD1 AT20, não sei o quê. É aquele usuário e senha que ele gera lá, a gente põe aqui. Isso, exatamente. Só que lá no data center a gente tem um lugarzinho lá que a gente precisa liberar o acesso externo. É isso que eu preciso mostrar para vocês, eu mostro na próxima aula. Vocês me lembram, a gente vai fazer. A atividade da próxima aula, quando eu terminar de corrigir, nós não vamos criar o banco de dados lá. Nós vamos conectar o Workbench e nós vamos aqui no Next, até o Workbench entrar lá no nosso data center e criar o banco lá. Direto. Certo? Me lembra que eu vou mostrar isso na próxima aula. É porque o meu usuário prof aqui deu uma zica, não sei o que aconteceu. E a próxima Não, eu nem sei qual é. Vou achar ela aqui. Aí eu já libero ela para vocês agora à tarde. Mais alguma pergunta? Então deixa eu encerrar a gravação aqui. Fim de brincadeira.